Bom dia a todos. Íamos começando a nossa audição. Agradecer ao Dr. José António pela sua presença. Dar nota que temos duas rondas, uma primeira com 40 minutos e uma segunda com 20 minutos, sendo que terá oportunidade para responder ao grupo parlamentar requerente já de seguida. Portanto, o grupo parlamentar requerente vai intervir e depois terá a oportunidade para responder em 3 minutos e depois responderá também em bloco a todas as outras intervenções com 17 minutos, está bem? Se calhar passava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. José Bourdin, que aqui vem na qualidade de Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados. O requerimento do CDS já tem algum tempo, data de, salvo erro, de março do ano passado, já não tenho bem presente, mas tenho ideia que sim. 12 de fevereiro. Pronto, ainda um bocadinho mais atrás. Mas, enfim, lamentavelmente a situação que deu origem ao requerimento mantém-se atual. E, tendo em conta que eu só tenho 3 minutos nesta intervenção inicial, aproveitaria para colocar um conjunto de questões relacionadas com o tema do requerimento, para até ajudar à intervenção do Dr. José Bourdin e permitir que ela seja mais concisa face aos problemas que se vive neste setor. E então, em primeiro lugar, gostaria de lhe perguntar, até pelas notícias que têm vindo a público, se confirma que existem montantes que o Estado tem em dívida às unidades de cuidados continuados integrados e de que forma é que essas dívidas podem estar a estrangular financeiramente as unidades, tal como digo, como vamos vendo em algumas notícias. Por outro lado, nos últimos 10 anos, também gostaria que nos dissesse, também tendo por base documentos públicos, nos últimos 10 anos, qual foi a percentagem de aumento das comparticipações do Estado às unidades de cuidados continuados integrados e quais é que são as implicações desses aumentos ou da ausência deles, particularmente tendo em conta que tem havido acréscimos de custos, quer por imposições legislativas, como por exemplo os aumentos do salário mínimo, como por outro lado por efeitos não controláveis externos, como seja a crise do Covid-19. Perguntava-lhe a este propósito também, em relação às diárias pagas às unidades, o CDS tem vindo a insistir e propor na sua atualização, quer para média, quer para longa duração, mas as nossas propostas têm sido reiteradamente rejeitadas. Eu gostaria de perguntar se a Associação entende que deve haver uma atualização das diárias e qual a pertinência que ela tem nas várias tipologias para a qualidade e continuidade dos serviços. Depois, em relação aos recursos humanos, gostaria de lhe perguntar quais são as maiores faltas com que se deparam, se são enfermeiros, se são auxiliares e porquê é que isso acontece. Se é por falta, de facto, de oferta no mercado ou se é porque as condições das UCCIs são menos atrativas do que outras ofertas comparáveis. E, finalmente, gostava de lhe perguntar se receberam apoios do Governo relativamente à Covid-19, aos EPIs, por exemplo, e todos os outros meios que tiveram, provavelmente, que dar conta. No caso das ERPIs, houve o programa Adaptar Social Mais, se houve alguma coisa semelhante do lado da saúde, se nesse sentido já reuniram com o Governo, recentemente ou ao longo do tempo, para encontrar soluções para todos estes problemas. E última pergunta, como é que interpreta o recente anúncio do Governo de 200 milhões de euros europeus para a criação de 8.000 camas de cuidados continuados, se isso é um valor execuível, tendo em conta que as 800 camas para este ano, no Orçamento de Estado de 2020, ainda não foram concretizadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Dr. José António. Muito obrigado. Gostaria de começar por agradecer a todos o facto de terem permitido a minha presença aqui. Eu gostaria de começar por entregar aqui um dossiê com o diagnóstico que nós fazemos dos problemas da rede de cuidados continuados. Temos também uma carta, a primeira e a última, porque decidimos em Assembleia Geral, por unanimidade, que enviaremos uma semana, todas as semanas, enviaremos uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, à Sra. Ministra da Saúde e à Sra. Ministra da Segurança Social, a alertar para os problemas e a pedir para sermos recebidos. Está aí também alguns e-mails que desde a pandemia enviámos ao Governo, sem nunca obter resposta,
com diversas soluções que depois até acabaram por ser adotadas para corrigir uma série de erros que foram tomados ao nível da saúde e da segurança social, e ainda uma carta do Gabinete da Sra. Ministra da Saúde, que recebemos há relativamente pouco tempo, portanto, a informar que iria ser criado em breve o tal grupo de trabalho que a Sra. Ministra, quer o ano passado, quer este ano, já no Parlamento e também nos órgãos de comunicação social, disse que esse grupo de trabalho tinha sido criado e agora vem assumir que efetivamente afinal não foi, e diz que está pensado ser em breve. Posto isto, vou tentar rapidamente responder às suas perguntas, que são de facto muitas e demoram bastante tempo, talvez mais à frente e não nestes 3 minutos eventualmente, mas vou começar pelo princípio. Nos últimos 10 anos, em termos de percentagem de aumento da rede de cuidados continuados, no horizonte de 10 anos, portanto, desde 2011 até 2020, houve apenas uma atualização digna desse nome o ano passado, em janeiro, de 2,2%. E isto aconteceu após uma providência cautelar que a Associação pôs contra o Estado português, porque tinha sido negociado em 2017 e 2018 nos protocolos com as instituições que representam o setor social, a União das Misericórdias, a CNIS, etc., tinha sido negociado um aumento, mas depois o Governo não cumpriu esse aumento e, portanto, não o aplicou. Portanto, em 2017 tinha sido negociado um aumento de 0,6%, que só foi depois aplicado em dezembro desse ano, portanto, foi um aumento mesmo muito pequenino. E, tirando isso, foram atualizações do índice ao consumidor que são feitas em janeiro, mas também só foi feita a partir de 2017, porque há uma portaria de 2007 que diz que os preços da rede de cuidados continuados devem ser revistos a cada 5 anos, nunca aconteceu, e que todos os anos os preços têm que ser atualizados em janeiro face ao índice do preço do consumidor. Também nunca aconteceu, só apenas de 2017 para cá. Estamos a falar, no caso deste ano, por exemplo, só para os senhores e as senhoras deputados terem uma ideia, foram utilizados os preços em 0,3%, o que implica um aumento de 18 cêntimos em longa duração por dia, que está qualquer coisa como 5,40 € por mês, e portanto foram estes apenas e somente os aumentos na rede de cuidados continuados. Há um acréscimo de custos brutal ao longo destes anos. No período da Troika, como sabem, foi o aumento do IVA, portanto tem um impacto direto, porque estas organizações não deduzem IVA, e depois, antes desse período, atravessando o chamado governo do período da Troika e já depois com o governo anterior e este governo, houve o aumento da taxa social única para as instituições sem fins lucrativos para todo o universo salarial, ou seja, começou no tempo do governo do engenheiro Sócrates e acabou com este governo, foi aumentado ao longo dos anos num total de 2,7%. Estes foram 2 aumentos de custos significativos, a TSU naturalmente mais que os outros, mas houve ainda 2 aumentos maiores, que foi a obrigatoriedade de, em fevereiro de 2017, sermos obrigados a contratar mais recursos humanos, sem ter qualquer contrapartida para tal, e os sucessivos aumentos do salário mínimo, que tiveram um impacto brutal nas contas. Só para terem uma ideia, estamos a falar de 2.812 € anuais de impacto por cada salário mínimo de aumento que houve estes anos. Isto apenas e só com as contrapartidas que falei. Dr. José António, se calhar propunha-lhe que respondesse depois às restantes perguntas no bloco que vem a seguir, e passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradecer ao Dr. José António a presença e a disponibilidade para nos apresentar este documento, o diagnóstico sobre o funcionamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, anexado com proposta de soluções. Tenho aqui um diagnóstico apresentado de forma clara e objetiva. Saudamos e agradecemos os contributos que também nele constam para a melhoria e será tido em boa atenção. De qualquer forma, nós analisamos de forma bastante exaustiva este diagnóstico, um diagnóstico que expõe os problemas funcionais com que a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados se debate, pretendem ganhos para os cidadãos e para as famílias, e é um diagnóstico apresentado em 4 eixos. Penso que estes 4 eixos são, no fundo, a classificação das vulnerabilidades que nós temos nesta rede, que são o funcionamento, a desvirtuação dos objetivos da rede, os recursos humanos e os constrangimentos financeiros. Apresenta propostas de melhoria claramente elencadas e para os quais, como eu já referi, daremos a devida atenção. No entanto, nós gostávamos só de acrescentar aqui
alguma observação e depois concluir com duas questões. É consensual que assistimos a uma mudança de paradigma social e na saúde. Mais idosos, mais doenças crónicas, mais tempo com doença crónica, mais doenças degenerativas, mais pessoas com demência e as famílias mais pequenas. Esta rede, no momento da sua criação, sustentava-se no modelo de intervenção multidisciplinar, na intersecção com diferentes níveis de cuidados do sistema de saúde e com a segurança social na articulação em rede, tendo como missão promover a autonomia, a reabilitação, a readaptação e a reinserção familiar e social. E esse também é um dos fatores que é aqui apontado neste relatório, é o desvio que muitas vezes se verifica nesta missão para a qual esta rede foi criada. Esta missão aqui apresentada, e bem, é muitas vezes confrontada com vulnerabilidades que conhecemos e que temos vindo a acompanhar, e que há uma tentativa deste Governo para implementar medidas transversais às várias áreas, sejam elas sociais, económicas, de rendimentos das próprias famílias, para que não sejam passa a expressão, uma área de engrenagem neste trabalho da Rede Nacional de Cuidados Continuados. E nós sabemos e conhecemos bem os princípios para os quais os cuidados continuados foram criados, e daí gostávamos de perceber, junto da Associação, se, por exemplo, nas dificuldades financeiras, estas dívidas que foram faladas por parte do Estado, está aqui também neste diagnóstico demorado por parte das famílias, que existem dívidas por parte das famílias. O que representam neste universo e qual é a sensibilidade que a Associação tem para este fator. E uma segunda pergunta para terminar. Este aumento de vagas que tem como proposta neste diagnóstico de ERPI e de apoio domiciliar noturno implica a diminuição da necessidade da criação de vagas na tipologia de longa duração. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. José Bordã, muito obrigado pela sua presença. Como sabemos, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, representa uma importante resposta do sistema de saúde para pessoas de doenças que, não requerendo aqui cuidados hospitalares em regime de internamento, também não podem, por razões clínicas, ter alta e permanecer nas suas residências. Esta rede de cuidados continuados tem servido também impropriamente para resolver casos de natureza social, mais social, em que as pessoas, embora tenham alta hospitalar, por outras circunstâncias, nomeadamente a falta de apoio familiar e a falta de meios económicos, acabam por permanecer em unidades de cuidados continuados que ainda se desviam da sua finalidade, mas não podem deixar de dar resposta aos cidadãos, principalmente aos mais favorecidos. Os crescentes casos de internamentos sociais, situação diferente da que aqui se trata, já que estamos a falar de doentes que permanecem nos hospitais, apesar de já terem tido alta clínica, agravam esta situação e devem-se, ao menos parcialmente, também à falta de capacidade de resposta da rede de continuados em receber doentes que já não carecem de cuidados hospitalares, mas que ainda não deverão recuperar no seu domicílio. Este é um gravíssimo problema nacional, não só em termos sociais, como também, principalmente nestes tempos pandémicos que estamos, de saúde pública, já que é da maior importância libertar camas hospitalares. O Governo veio propor agora no Orçamento do Estado para 2021, e estou a citar o Orçamento do Estado, vai ser alargada a rede de cuidados continuados, integrados, com um investimento de 27 milhões em 2021. Há poucas semanas, o mesmo Governo assinava com 200 milhões de euros de fundos europeus para a criação de mais de 8 mil camas e lugares em cuidados continuados. A partir destas seriam boas notícias, na nossa perspectiva. O problema é que no relatório do orçamento para o próximo ano, o mesmo Governo refere que, no que respeita aos cuidados continuados e aos cuidados paliativos, será dada sequência ao trabalho desenvolvido até agora. Sabendo todos nós que até agora muito pouco foi feito, e com efeito vale a pena também relembrar aqui certos números, que o número de camas da rede de cuidados continuados integrados subiu de 7.759 em 2015 para 9.013 no final de 2019. Ou seja, apenas mais 1.254 camas, um crescimento médio anual. E aqui, em termos de conclusão, também sabemos que o Governo não pode deixar de estar em causa, as promessas não podem deixar de estar em causa, desde que há muitos anos unidades de cuidados continuados atravessam graves problemas financeiros por ausência ou insuficiente pagamento por parte do Estado relativamente aos lugares protocolados. Aqui umas questões muito diretas.
Que necessidades sente o setor em termos de profissionais? Consideram existir atualmente subfinanciamento da rede de cuidados continuados? Como pode e deve de ser combatido esse subfinanciamento? Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora gostaria também de lhe pedir, se fosse possível, esse dossiê que entregou, se pudesse entregar em formato digital. Sim, vamos... Se fosse possível. Vamos tratar disso. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, gostava de cumprimentar a Associação Nacional de Cuidados Continuados em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Na verdade, eu creio que a própria Associação Nacional já tem dados e respostas a dar que serão mais importantes do que as perguntas neste momento a fazer, até porque muitas já foram feitas. Ainda assim, gostaria apenas de sublinhar algumas das perguntas que nos parecem importantes fazer e que certamente irá responder às mesmas, que é sobre as tipologias. Em que tipologias é que neste momento existem maiores dificuldades, o porquê? Em que é que isso se repercute do ponto de vista de tempos de espera, mas não só de tempos de espera, também de obrigação a deslocações enormes para utentes e familiares. Enfim, às vezes sabemos de casos de utentes que, por falta de resposta da rede, têm que ser colocados numa unidade de cuidados continuados a dezenas de quilómetros de distância da sua área de residência, e isso impacta, obviamente, também do ponto de vista social, não é? Porque a sua família não tem, obviamente, capacidade e disponibilidade para todos os dias estar com aquele utente, que fica assim desenraizado, para além da situação de saúde que está a atravessar, fica ainda desenraizado. Mas gostava de saber isso, ou seja, quais são as tipologias com maior dificuldade, o porquê dessas dificuldades e quais são os impactos do ponto de vista destas deslocações e de disponibilidade de rede e de espera também. E também perceber qual é, enfim, provavelmente não tem qual a percentagem certa, mas sabem pelo menos saber-nos dizer se existem muitos chamados casos sociais que não deveriam estar numa resposta tão diferenciada para o caso em si, que estão neste momento em unidades de cuidados continuados, porque, enfim, já não deveriam estar no hospital porque tiveram alta clínica, mas também não têm nenhuma resposta intermédia. Não sendo as unidades de cuidados continuados o ideal, também não existe ali nenhuma resposta entre o hospital e as unidades de cuidados continuados, perceber se existem muitos desses casos que estejam neste momento também a ocupar as unidades de cuidados continuados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputada Paula Santos. Muito obrigada. Queria também cumprimentá-lo. Os cuidados continuados e a criação desta resposta foi de uma grande importância e todos reconhecemos isto. É preciso, de facto, que haja o investimento para que a sua estrutura e a sua rede seja adequada às necessidades do país. E este era um primeiro aspecto que gostaria de abordar, porque aquilo que temos visto, e aliás tivemos a oportunidade também de acompanhar esta situação, a verdade é que houve aqui, de certa forma, uma tentativa de transferir uma competência para um conjunto de instituições e que agora colocam aqui um conjunto de dificuldades. Nós consideramos que deve haver, de facto, um alargamento da resposta e da resposta pública relativamente aos cuidados continuados, porque sabemos que ainda há um conjunto de doentes que necessitam e que os tempos de espera são elevados, que há utentes a aguardar vaga e que a resposta ainda não é adequada. Gostaríamos também de lhe perguntar, algumas das perguntas que vou fazer também já foram aqui referidas, mas gostaria de abordar também estas questões, porque temos tido nota que há dificuldades na contratação de trabalhadores. Gostaria que pudesse pormenorizar um pouco quais são as dificuldades que estão a ser sentidas relativamente a estas contratações.
E gostaríamos também de perceber consigo, porque para além das questões de utentes, a percepção que temos é que há utentes doentes que ficam nas unidades de cuidados continuados para além do período inicialmente previsto. Eu gostaria de lhe perguntar se isto tem a ver com as situações de saúde destes doentes e que ainda não têm condições para poder ir para o seu domicílio, ou se estamos a falar também de situações em que são pessoas que já não têm autonomia e que têm uma enorme dependência e que necessitavam de alguma resposta de âmbito social e que há limitações também a essa resposta. Depois também sabemos que há muitos utentes que são colocados, a referenciação é nacional, e que há muitos utentes que são colocados em unidades distantes do seu domicílio e muitas vezes também distantes dos seus familiares e às vezes até coisas um bocadinho contraditórias. Utentes, vou dar exemplos hipotéticos, mas utentes de Lisboa e Val do Tejo a ir para o centro, utentes do centro a vir se calhar para o Alentejo. Eu gostaria de lhe perguntar se não poderia haver aqui uma solução, ou que solução é que se poderia encontrar para que, não havendo resposta para todos, mas pelo menos para que as pessoas possam ficar o mais próximo possível do seu domicílio e evitar, de facto, situações destas. Gostaria ainda de lhe perguntar o seguinte, a propósito do número de utentes que aguardam vaga nos cuidados continuados. Nós temos também, e até em algumas notícias que já lemos, e agora estou a situar esta questão no período concreto em que vivemos da pandemia. Como é que, porque temos visto notícias que há vagas há vagas nas unidades que não estão a ser ocupadas e que não estão a ser referenciados doentes. Eu gostaria de lhe perguntar como é que tudo está a acontecer neste momento. Se continua a haver a referenciação normal, e as pessoas continuam a ter acesso aos cuidados continuados, se há aqui a suspensão da atividade programada, que se registou-se de alguma forma, está a ter impacto e como houve essa suspensão inicial da atividade programada, também não estão a ser transferidos esses doentes para as unidades. A verdade, eu estive agora ainda a ver no portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde e a 8 de outubro aquilo que estava registado era 1.366 utentes já a aguardar uma resposta ao nível dos cuidados continuados, ou seja, há aqui pessoas que necessitam desta resposta. Eu gostaria de perceber como é que isto tudo está a funcionar neste momento atual. Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que se confirma que a Sra. Deputada Viviana Cunha e o Sr. Deputado André Ventura já não se encontram. Portanto, passava desde já a resposta ao Dr. José António, sendo que tem 12 minutos. Muito obrigado. O tempo, de facto, é tão curto e há tanta coisa importante para dizer. A principal mensagem que eu queria passar aqui hoje, e que é de uma extrema gravidade e importância, é que, e tem acompanhado as notícias, certamente, que há vários hospitais na zona de Lisboa e do Porto já sob grande pressão. E eu receio, e vim a alertar aqui há alguns anos esta parte, e agora nesta pandemia isso mais se justifica, que caso haja unidades de cuidados continuados a encerrar, seja porque vão à falência e porque não têm dinheiro para funcionar e simplesmente fecham a porta, seja porque têm falta de recursos humanos, basta fechar 2 ou 3 unidades com uma dimensão razoável e é o caos nos hospitais, porque quando isto acontece o que há a fazer é ligar para as ambulâncias e levar os doentes para os hospitais, porque não há outra forma. Estas pessoas precisam de cuidados de enfermagem permanentes e, portanto, não havendo enfermeiros para trabalhar, de facto é muito complicado. E é uma situação dramática. Nós temos uma associada no Algarve que, por exemplo, não tem enfermeiros no quadro, portanto anda a socorrer-se de enfermeiros que trabalham em hospitais da região e outras unidades de saúde e vão lá fazer uns turnos extra, que é assim que se fala neste meio, porque não tem um único enfermeiro no quadro. E há unidades de cuidados continuados com enfermeiros abaixo dos 50% no seu quadro de pessoal. Enfermeiros a trabalhar 16 horas por dia durante 2 semanas seguidas, enfermeiros a trabalhar 24 horas por dia, porque não há mesmo enfermeiros. Isso é um problema do país. A senhora coordenadora da rede até fez declarações à rádio e daqui a pouco poderão questioná-la sobre isto. Ela vai dizer, bom, a responsabilidade de contratar enfermeiros é das instituições. Bom, isso nós sabemos. Agora, nós não podemos contratar algo que não existe. Era isto que eu queria passar aos senhores deputados, senhoras e senhores deputados, que é,
Portugal tem um déficit de enfermeiros neste momento. Se calhar daqui a 2, 3, 4 anos este problema não se coloca, mas neste momento tem. E naturalmente não somos nós, tem que ser o Governo a resolver este problema. Pode-se resolver o problema de várias maneiras, voltando às 40 horas na função pública na área da saúde, nem que seja temporariamente, pode-se recorrer à imigração. É necessário fazer com que os alunos de enfermagem que não terminaram o curso no ano letivo passado o possam fazer agora. Nós temos recebido imensos telefonemas de alunos desesperados a tentar um estágio para poder terminar o seu curso, que eram pessoas que podiam estar disponíveis no mercado de trabalho e não estão. Outra questão que está a acontecer agora, e era importante que os senhores e senhores deputados também vissem com o Governo, e nomeadamente com a Direção-Geral de Saúde, que é esta norma nas escolas e noutras situações de um aluno que tem um teste teve um teste positivo de Covid, a turma inteira vai para casa. Em França, por exemplo, são 3, não é só um, mas em Portugal neste momento é um. Isso está a lançar um problema nos cuidados continuados, mas também nos lares para pessoas com deficiência, nos lares de idosos, que é não tarda, não temos pessoas para trabalhar, pessoas para cuidar dos doentes, dos idosos e das pessoas com deficiência. Há várias instituições, a minha também, aqui em Sintra, que temos imensa gente em casa por este motivo. As pessoas estão em casa com testes negativos, os filhos também têm testes negativos, não podem ir à escola, as pessoas têm que ficar em casa a tomar conta dos filhos, não temos pessoas para trabalhar. Isto pode levar ao encerramento de uma unidade de cuidados continuados, mas também no lar para idosos e para pessoas com deficiência. Isto é gravíssimo, devia ser resolvido. E já agora, e também a propósito de uma questão da senhora deputada, e isto era importante perguntar à senhora coordenadora da rede, é porque nunca a taxa de ocupação em cuidados continuados foi tão baixa. Nunca. Isto é estranhíssimo, então, mas há tanta gente em fila de espera. Nós até recebemos relatos de pessoas que nos fazem queixa de que não sequer lhes permitem aceder à rede no sentido de se inscreverem na rede. Dizem às pessoas, vão para casa, arranjem uma vaga privada em lares de idosos, coisas do género. Portanto, isto é feito pelos hospitais. Há hospitais públicos, inclusive, a empurrar pessoas para lares ilegais. Isso também acontece, infelizmente. E, portanto, neste momento as pessoas nem sequer estão a ter imensas dificuldades de acesso à rede de cuidados continuados e nunca a rede teve tantas vagas. Provavelmente a senhora coordenadora vai dizer, há uma regra, uma norma que é as unidades de cuidados continuados têm que ter, só podem receber doentes em quartos individuais por causa da quarentena. Se bem que ela emitiu uma norma logo no início, em março, que também permitia quartos duplos, mas até podem ser triplos, porque quando uma unidade de cuidados continuados diz eu tenho 3 vagas, imagina um quarto com 3 camas, nós indicamos se é género feminino ou masculino. Se há uma lista de espera enorme da rede, porque é que não enviam 3 doentes ao mesmo tempo? Resolve-se o problema da quarentena, não é? Porque se há um doente que vem de uma quarentena, chega hoje e outro chega passado uma semana, significa que a pessoa que partilha o quarto com ele, já estava uma semana de quarentena, vai ter que ficar mais 2. Portanto, se esse é o problema, então que venham todos ao mesmo tempo. Se há uma lista de espera tão grande, na região de Lisboa e Val do Tejo, em longa duração, que é a maior, as listas chegam a estar 2 anos, as pessoas vão estar 2 anos à espera para ingressar na rede. E, portanto, resolvia-se o problema por aí. E era esta principalmente a mensagem que eu deixava aos senhores deputados, para além da parte financeira, que é, saiu há 2 semanas na comunicação social, a unidade de cuidados continuados da Santa Casa Misericórdia, ali junto a Alcácer do Sal, Santiago do Cacém. A Santa Casa de Santiago do Cacém não tinha dinheiro para pagar os salários aos seus trabalhadores em setembro. Porquê? Porque os cuidados continuados dão um prejuízo brutal. O senhor provedor falava em centenas de milhares de euros por ano. Então ia contrair um empréstimo bancário, vender património para resolver o problema. Mas isto vai resolver o problema a curto prazo, porque a médio prazo há um subfinanciamento enorme. Portanto, o que vai acontecer é que as unidades de cuidados continuados podem fechar. A senhora deputada do Partido Comunista, e muito bem, colocou aqui uma questão muito importante, que é as transferências do Estado foram para as instituições aquilo que o Estado deveria fazer, mais ou menos para estas palavras, se bem entendi. Há aqui 2 formas de resolver o problema, que é, os senhores deputados, agora no próximo Orçamento de Estado, têm a possibilidade, na discussão do Orçamento, de propor, junto com o Governo, diárias para cuidados continuados, que de facto resolvam o problema e que paguem o valor justo e que não haja subfinanciamento, e esta é uma forma de resolver o problema. Mas também há outra forma, é que nós praticamente somos instituições do Estado, que o Estado dita as despesas e os custos que vamos ter, dita a receita, nós não temos praticamente margem de manobra, nós só prestamos o serviço. A minha proposta é, por que não nacionalizar-se os lares de idosos, as unidades de cuidados continuados e o setor social em geral, ou parcialmente, porque não? Nós praticamente somos entidades públicas, de privado praticamente não temos nada, portanto, das duas uma, quer dizer, tem que se optar por um modelo, ou se está a condições. Agora, como sabem, aqui à porta da Assembleia, aqui dentro estão obras. Eu pergunto, a empresa que está a fazer obras está a trabalhar para o Estado português abaixo do preço de custo? Certamente que não. Certamente está a ser paga com o dinheiro dos nossos impostos
e tem o seu lucro, por muito pequeno que seja, mas tem. Então, por que razão é que as unidades de cuidados continuados e o setor social em geral é pago abaixo do preço de custo e está altamente subfinanciado? Há um estudo da Universidade Católica de dezembro de 2018 que diz que o Estado paga às instituições sem fins lucrativos 38% dos seus custos. A doutora Maria de Belém, como sabem, Ministra do Governo do Engenheiro Guterres, disse há pouco numa conferência, onde eu também participei, que atualmente é de 37%. E foi no governo dela que se começou estes protocolos com o setor social e que na altura o governo assumiu que pagaria 50% dos custos e que teria como meta chegar aos 60%. Vejam bem, não só não chegámos aos 60%, como ainda estamos nos 37% à data. Portanto, é esta questão de fundo que eu acho que deveria ser resolvida. Posto isto, e voltando ao rol de perguntas, por ordem, que mais tarde terei naturalmente a oportunidade de lá voltar, apoios relativamente ao Covid, nos casos dos cuidados continuados, foi literalmente zero. Não recebemos uma única máscara, apesar do Sr. Secretário de Estado da Saúde e atualmente Secretário de Estado Adjunto não ter dito que faria chegar, nunca nos fizeram chegar absolutamente nada. Apoios para a Covid, nada. Eu posso-vos dizer que uma encomenda de máscaras para 2 meses custava qualquer coisa como 55 euros em janeiro deste ano e em março paguei 6.500 euros na minha instituição e sei que outras foi igual e até pagaram mais. Ou seja, passámos de 55 para 6.500 euros. Eu não estou a enganar nos números, foi mesmo assim e está comprovado com faturas. E, portanto, os custos dispararam e há aqui um aproveitamento generalizado. Subiram custos com recolha de materiais de resíduos hospitalares, nós também os temos, com oxigênio, até a parte alimentar teve aqui algum ligeiro aumento. Portanto, os custos subiram exponencialmente, não tivemos qualquer ajuda, não houve nenhum programa a adaptar na área da saúde. O Governo rapidamente vai aumentar o setor social em geral 3,5% e no caso dos lares idosos até aumentou um bocadinho mais. Os cuidados continuados literalmente zero, mais uma vez. E foi os cuidados continuados é reconhecido por toda a gente que é o setor que melhor se comportou relativamente ao Covid. Outra coisa que queria alertar aos senhores deputados e que já estamos a falar disto, não se pode exigir dos lares idosos aqueles que não têm capacidade para fazer. Agora houve esta ideia que eu acho a ideia muito interessante das brigadas, mas não está a funcionar por 2 motivos. Primeiro porque não há pessoas para contratar no mercado de trabalho, isso foi reconhecido pela Sra. Ministra. Ainda hoje na minha própria instituição recebi um telefonema de manhã a dizer que enviaram para lá um senhor que era pedreiro e que é uma entrevista hoje mesmo e portanto nem há esse número de pessoas suficientes, nem há as pessoas que nos tinham prometido que era para fazer formação, porque eu voluntariei-me para fazer formação e eu disse, fazer formação nós fazemos na unidade de cuidados continuados, lá está o conhecimento, lá estão as pessoas que têm o know-how. Os lares de idosos não têm, as pessoas de consciência não têm, portanto não podem formar pessoas para as quais não têm conhecimento para as formar. Relativamente à falta de recursos humanos, ainda voltando a essa questão, a senhora Ministra reconheceu isso mesmo, portanto, além dos enfermeiros também temos um enorme déficit de auxiliares de ação médica. O Estado paga melhores salários, dá melhores regalias, não tem parado de contratar ao longo destes últimos anos e agora com a pandemia também contratou milhares de enfermeiros. E naturalmente não havendo enfermeiros no mercado de trabalho disponíveis, a não ser no norte de Portugal, mais ou menos, não no interior norte, mas no norte ainda há alguns enfermeiros disponíveis, mas no resto do país não há. E portanto, havendo poucos enfermeiros disponíveis, é como o lençol curto, está-se de um lado, está-se do outro, o Estado, através dos hospitais públicos, absorve esses enfermeiros e depois nós não os temos nem nos lares idosos, nem nas unidades de cuidados continuados. E auxiliares de ação médica também estamos com o mesmo problema, portanto há uma enorme falta de pessoas em Portugal para trabalhar nestas áreas. Relativamente ao futuro e estes 200 milhões que foram anunciados, eu acho que praticamente ninguém vai utilizar esse dinheiro, vai ser dinheiro que vai ser colocado ao dispor das organizações sem fins lucrativos, mas praticamente ninguém vai utilizar. Eu digo praticamente ninguém, eu até admito que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ou uma outra instituição que tenha de facto um património riquíssimo e tenha outras fontes de receita avultadas, possa de facto assumir um investimento deste, sabendo que à partida até vai ter prejuízo, mas não ter problemas com isso. Mas isso estamos a falar de meia dúzia de instituições no país inteiro, porque qual é a instituição? Eu estive a fazer contas para criar as camas que o Governo quer criar, estamos a falar de um investimento superior a 500 milhões de euros. O que significa que se há 200 milhões disponíveis a fundo perdido, significa que por cada 1 milhão de euros a fundo perdido, uma instituição vai ter que se endividar num 1,5 milhão ou 2 milhões de euros para construir uma unidade.
Qual é a entidade, sabendo logo à partida que tem um déficit brutal de funcionamento em termos de um prejuízo enorme, qual é a entidade que se vai endividar, sabendo que depois não vai ter dinheiro nem para honrar os compromissos e amortizar o capital em dívida e também pagar os respectivos juros? Portanto, número de camas necessário na rede de cuidados continuados, não faço a mínima ideia, o Governo também não e ninguém sabe, mas é fácil saber, não é assim muito difícil. Basta percebermos quantas pessoas temos a nível hospitalar que efetivamente não necessitam de lá estar e necessitariam de uma outra resposta. Cuidados continuados a mesma coisa. Nós em cuidados continuados temos o 8 e o 80. Eu costumo dizer que os cuidados continuados foram transformados em hospitais baratos e que os lares de idosos foram transformados em unidades de cuidados continuados de segunda ou terceira categoria. Porquê? Porque estão lá doentes nas unidades de cuidados continuados que não deviam lá estar, deviam estar em contexto hospitalar. O mesmo se passa nos lares de idosos, mas também, por outro lado, temos doentes em cuidados continuados com alta clínica e alta social, também não deviam lá estar. E muitas vezes a família goza, desculpem a expressão, goza um bocado com o sistema, porque o familiar já teve alta social e clínica e os familiares não os vão buscar, porque tem ali uma resposta tão boa, com tanta qualidade e pagam tão pouco por isso, que não vão buscar os familiares. Esse também é um dos problemas da rede. Eu já continuo mais à frente. Muito obrigado. Entrávamos então na segunda ronda. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ivano Gonçalves. Obrigado, Sr. Presidente. Esqueci-me de dizer, esta segunda ronda, 1 minuto e meio, está bem? Obrigado. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Eu reforço os cumprimentos à Associação Nacional de Cuidados Continuados, que nós também agradecemos a presença e a exposição que aqui nos trouxeram. Bom, e em primeiro lugar, nota que nós falámos várias vezes sobre aquilo que são os pequenos aumentos, os pequenos avanços que foram sendo possíveis ao longo dos últimos anos e eles são de facto aqueles que são os possíveis e invertem também aquela que era a situação que existia anteriormente. Todos nós sabemos os constrangimentos sobre os quais vivemos, os constrangimentos que existiram ao longo dos últimos anos e também sabemos que grande parte desses constrangimentos vieram até da situação que foi herdada pelo Governo do Partido Socialista por parte do Governo do PSD-CDS e que introduziram constrangimentos no setor da saúde que, apesar da tendência de inversão que foi começada e que foi iniciada pelo Governo do PS, não são naturalmente resolúveis de um dia para o outro. Nós, os dados que temos e que são mais ou menos factuais, são factuais, é que ao longo da última legislatura, entre 2015 e 2020, o investimento público no todo o orçamento para a saúde aumentou em 25%, em que foram contratados mais 20 mil profissionais e, portanto, de facto, existiu um esforço para que este orçamento global fosse aumentado e para que os cuidados de saúde também fossem melhorados. Já temos boas notícias para o orçamento de 2021 relativamente aos tais 27 milhões que vão ser reforçados para a capacidade de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados e os dados que temos são também de que durante a legislatura anterior houve mais de 2 mil camas autorizadas, que já foram concretizadas mais de 1.200 e que o número de utentes admitidos subiu igualmente. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, gostávamos mesmo de deixar os parabéns pelo vosso trabalho, pelo esforço que fazem todos os dias, com as condições que existem, que nós sabemos que são difíceis, e para mais num setor que é cada vez mais importante da nossa vida em sociedade. Agora, queria, para além destas congratulações, deixar uma questão, referiu de facto a questão do aumento do salário mínimo e do impacto que tem. Vocês têm alguma ideia de qual é que é a percentagem de trabalhadores nesta área que ofere o salário mínimo, para percebermos também qual é que é de que forma é que estes trabalhadores são remunerados e de que forma é que também podem ter melhores vidas. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Sim, quero começar por agradecer aqui ao Dr. José Bordã pela maneira como traçou o cenário dos serviços continuados, da dificuldade a nível de recursos humanos, mas também quero realçar que o Partido Socialista fala sempre aqui do período de 2011-2015, esquecendo-se que quem nos levou à bancarrota foi o governo José Sócrates, só fazendo aqui essa nota, mas gostava também de fazer aqui umas questões, que é, o governo tem demonstrado algum empenho no reforço do financiamento desta rede? Existe algum tipo de trabalho para discutir o subfinanciamento da rede? Que contactos têm tido das entidades representativas do setor, designadamente a Associação Nacional de Cuidados Continuados, o Governo e as Ministras da Saúde e da Solidariedade? Alguma vez foram recebidos pelo Primeiro-Ministro para apresentar os problemas do setor? Se sim, quando?
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho muitas questões a acrescentar. Aliás, ainda estava, Sr. Presidente, da Associação Nacional de Cuidados Continuados a dar algumas respostas e creio que é mais importante até dar tempo para essas respostas. Mas perante o que disse, nomeadamente sobre a dificuldade de contratar enfermeiros e assistentes auxiliares de ação médica, a pergunta que gostava de deixar era também qual é a remuneração média que é paga nos cuidados continuados a estes profissionais, enfermeiros e auxiliares de ação médica, ou assistentes operacionais, enfim, o nome que queira dar, e qual é a carga horária semanal de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho a palavra do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputada Paula Santos. Muito obrigada. Eu queria só voltar a uma questão que já abordei e que também abordou na sua intervenção, que eu agradeço, e que tem a ver, de facto, com este contrassenso de haver vagas disponíveis, de haver utentes a aguardar e estamos nisto e a coisa não se resolve. Mas eu gostaria de lhe perguntar que justificação é que encontra para isto? São dificuldades de meios na rede para que o processo ande? Como é que se justifica que isto aconteça? Porque, de facto, não há justificação. E como é que acha que se podia, de facto, ultrapassar isto? Parece-me que é óbvio que, sendo esta a realidade e havendo vagas disponíveis na rede, de facto não faz sentido que as pessoas estejam a aguardar, e quando sabemos muitas das vezes pessoas em situações do ponto de vista de saúde bastante vulneráveis e que quanto mais depressa for a resposta também do ponto de vista do seu estado de saúde é totalmente diferente, não é? Mas deixava só, não queria entrar aqui em suposições ou hipóteses, mas tendo em conta também a sua experiência, o que é que pode justificar isto ou como é que se pode ultrapassar isto? Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também agradeço o cenário claro que aqui traçou e gostava de colocar três tópicos agora. O primeiro tem que ver com as 8.000 camas anunciadas para futuro e perguntar-lhe se, para além daquilo que já nos falou sobre o tema da execuibilidade, dado o modelo de negócios, por assim dizer, associado, se também não subscreve que, se não houver uma alteração do modelo de respostas sociais em que as unidades de cuidados continuados são transformadas em hospitais com custos mais baixos, na verdade, em respostas hospitalares de custo baixo, e os lares acabam por ser, muitas vezes, fazer as vezes das unidades de cuidados continuados. Portanto, se isto tudo não for rearrumado, se na verdade aumentar a capacidade e acreditássemos nós para este valor, também não seria, de facto, pouco eficaz na prática. Gostava de lhe perguntar se nota alguma diferença de tratamento entre as duas tutelas, saúde e segurança social, do ponto de vista destas respostas sociais. O exemplo que deu de não haver um adaptar social mais equivalente parece-me ser indicador disso. E, finalmente, em relação àquilo que foi dito, eu tenho visto boas notícias nos vários orçamentos de Estado, mas depois com pouca concretização, e o que eu estranho é que, com tanto consenso e com tanta boa vontade em relação aos cuidados continuados, quando aparecem propostas do CDS de aumentar as diárias, que são, parece-me ser aquilo que vai ao encontro da vossa necessidade mais básica, acabem por ser aqui chumbadas, e tenho grande esperança que, ou no hipotético grupo de trabalho ou no Orçamento de Estado, já venham a ter sucesso. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Continuamos a não ter connosco o Grupo Parlamentar do PAN e o Deputado Único do Chega. Sim, confirma-se. Portanto, passávamos à resposta, sendo que tem 8 minutos e meio. Obrigado. Muito bem, vou tentar responder a tudo, começando pelas dívidas do Estado e das famílias. De facto, acho que um bocadinho vergonhoso, e desculpa-me o termo, mas é inaceitável que o Estado português tenha dívidas com os cuidados continuados desde 2015 e não tenha pago. Estamos a falar de dívidas de dezenas e dezenas de milhares de euros por instituição, das chamadas úlceras de pressão. Isso daria muito ter conversa só este tema, mas pronto. Há dívidas das famílias que o Governo comprometeu-se no protocolo com o setor social. Portanto,
a cumprir e a tentar resolver este problema, mas as famílias, boa parte delas recusa-se a pagar e, portanto, nós não podemos pôr os doentes na rua e elas jogam com isso e, portanto, têm o melhor dos dois mundos, que é ter o seu familiar a ser bem cuidado e não pagam por isso e são também dezenas de milhares de euros que ficam por cobrar. Relativamente também à questão do Partido Socialista, o aumento de vagas em ERP, mais aumento de vagas em ERP e apoio domiciliário, sem dúvida que resolveria o problema. E também já que estou a falar e a pegar neste tema também, respondendo à senhora deputada do CDS, toda a área social e dos cuidados continuados, mas principalmente a área social em geral, devia ser completamente repensada, porque os lares de idosos são muito mal pagos. O Estado paga um valor ridículo para cuidar de um idoso e, portanto, como eu costumo dizer, é dar alimentação, dar a fralda e pouco mais. Quer dizer, infelizmente, isto é chocante, mas é mesmo assim. São verdadeiros depósitos de seres humanos que muitas vezes se apelidam. E os cuidados continuados estão a ser empurrados para isso, portanto, e as pessoas tentam reduzir custos. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda colocava a questão muito bem, da parte salarial, como é que é. Não sei qual é a média, mas no setor social recebe-se miseravelmente mal. E se há instituições, isto falo pela minha, que é um bom exemplo, que até sempre remuneraram acima e um pouco melhor, neste momento está a cortar regalias para fazer face aos custos que não são impostos para o aumento do salário mínimo e outros, que falei aqui há pouco, mas depois não somos recompensados. Agora, em janeiro, o salário mínimo vai subir. Nada contra, oxalá fosse 1.000 euros face ao custo de vida, porque depois o salário mínimo sobe, mas também sobe o custo de vida e depois acaba por não valer grande coisa, infelizmente. Teria que ser uma outra fórmula, mas também não há tempo para falar sobre isso. Nem é esse o objetivo. Mas isto para dizer que o salário mínimo agora vai subir novamente em janeiro, fantástico, mas depois as instituições não veem do lado do Estado a recompensa para esse aumento de custo. É sempre uma complicação. E eu repito, vai haver unidades de cuidados continuados a fechar nos próximos meses, não tenham dúvidas disso, e devíamos acautelar, sobretudo neste período de pandemia. A Santa Casa Misericórdia de Cascais, há uns anos atrás, fechou uma unidade de cuidados continuados que estava prejuízo. Há pouco, neste período, entretanto, que vim aqui às primeiras comissões de saúde e agora fechou a unidade de cuidados continuados da Santa Casa de Chaves. Agora esta e outras que sei que estão com grandes dificuldades e não tarda fecham a porta. Todas as semanas recebo telefonemas, e-mails a dizer nós não aguentamos até ao final do ano, vamos fechar a unidade e, portanto, era isto que queria alertar os senhores deputados. O senhor deputado do Partido Socialista falando aqui que os aumentos são os possíveis, não concordo absolutamente nada com isso. Estamos a falar de 0,3% que foi o aumento este ano, é ridículo. Quando o Estado aumentar o salário mínimo, ele próprio também gera uma receita para si próprio por força desse aumento e, portanto, estamos a falar, e é aquilo que eu propunha no Parlamento, de um aumento diário em longa duração de 20 euros e um aumento em média duração de 13 euros e este ano, isto para a partir de janeiro, e este ano um valor extra que deviam pagar às unidades de cuidados continuados como uma espécie de balão de oxigênio. Eu proponho 1.000 euros por cama contratualizada. São 9.268 camas, tenho aqui à minha frente, seriam 9.268.000 euros. Não parece significativo, tanto que é um setor que mais bem se tem comportado e não recebeu um cêntimo a mais por causa desta crise de Covid e era isso que eu tinha para propor aos senhores deputados. Quanto ao ano que vem, estes 27 milhões, há um aumento. Não há um aumento de valor a pagar às unidades. O que há, estes 27 milhões, é para mais camas. As unidades continuam na mesma, ou seja, o Governo parece que não tem intenção, olhar para o Orçamento de Estado, parece que não tem intenção de aumentar os valores a pagar aos cuidados continuados. Eu sei que por exemplo, a Presidente do seu partido, do Bloco de Esquerda, ainda há 2 semanas atrás disse que as instituições de segurança social pagavam muito mal aos trabalhadores. É verdade, concordo, mas muito por culpa do Governo e também dos senhores deputados que votam contra as propostas de aumento de comparticipação dos cuidados continuados. Portanto, acabam por ser culpados desta situação das instituições pagarem mal. E é de facto assim é, e é lamentável que assim seja, porque toda a gente devia ter um salário melhor. Eu até costumo dizer que, lá está, há pouco propus a nacionalização. Vejo com bons olhos na nacionalização deste tipo de instituições e criar uma rede pública. Mas estas pessoas mereciam ganhar o que ganha um funcionário público, nem mais nem menos. Até porque prestam um serviço público. Portanto, ser de IPSS ou ser do Estado, acho que é indiferente, acho que até devia ser tudo Estado. Contactos com o Governo, e que o Partido Social Democrata colocou, contactos com o Governo para resolver este problema, zero. A associação já existe há 3 anos, nunca fomos recebidos pelo Governo. O Sr. Secretário de Estado da Saúde, com quem
quando era deputado, falámos imensas vezes, agora não tenho conseguido falar com ele, até fez um elogio público à Associação de Cuidados Continuados na minha pessoa pelos contributos que tínhamos dado durante a pandemia. Nós enviamos mails, mas não têm resposta, portanto, acho que aproveitam a informação que mandamos, porque tem-se feito imensa asneira, imensos erros, e nós ajudámos a resolver muitos desses erros, mas infelizmente ainda continua a ser muita coisa feita de forma errada. O Sr. Deputado Moisés Ferreira falou na questão dos casos sociais, as tipologias onde há mais dificuldade, eu já disse que era na longa duração, há uma lista de espera enorme, é onde há mais déficit, mas também é mais mal paga, e neste momento, e desde há uns anos, o Governo tem usado as unidades de longa duração para colocar lá doentes paliativos, cujo preço é o dobro, mas para poupar dinheiro, penso eu, enviam doentes paliativos para longa duração, onde não há as condições de recursos humanos nem técnicas, nem materiais para prestar os melhores cuidados a estas pessoas, que permanecem até ao final das suas vidas nestas unidades, há que dizê-lo. Há dificuldades, e o Partido Comunista também colocou esta questão, há dificuldades de deslocação das famílias, sim, é verdade, porque a rede é uma rede nacional, embora funcione em termos regionais. O que acontece é que, como a rede é nacional e não havendo Lisboa e Val do Tejo, onde há maior pressão, propõe às famílias que a pessoa possa ir, imagino, para Bragança ou para o Algarve. Muitas vezes as famílias recusam, outras vezes aceitam, dependendo da situação, se é mais grave ou menos grave, mas é de facto isto que acontece. Casos sociais há muitos. É bom que se diga que desde que a rede de cuidados continuados existe, houve uma diminuição do número de camas hospitalares em 2000. Isto são dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística. O Estado português tem poupado imenso dinheiro a nível hospitalar graças aos cuidados continuados. Eu acho que deve ser uma aposta neste caminho, a par de respostas para pessoas idosas, que não sejam tão dependentes, e acho que com isso o Estado poderia poupar muito dinheiro, nomeadamente através destes casos sociais, que podiam ser transferidos para estas respostas sociais. Doentes em cuidados continuados que ficam para além do tempo necessário, efetivamente é verdade, isto acontece por variedíssimas razões, uns porque necessitam de mais tempo de recuperação, outros porque não têm resposta. Há pessoas que vivem sozinhas e, por exemplo, perderam a sua casa, entraram em unidades de cuidados continuados, perderam a sua casa, os familiares não os querem levar para as suas casas e recusam-se a ir buscá-los, portanto, quando eu utilizei a expressão gozar com o sistema, é um pouco também por aí. Prejudicando naturalmente o país como um todo, porque há pessoas a precisar de vaga e não têm também por estas razões. 8.000 camas para o futuro, portanto, como eu disse, não sei se serão necessárias 8.000, provavelmente metade ou se calhar nem isso, tudo teria que ser repensado, porque se calhar o que faz falta é esta coordenação que não existe. Eu posso-vos dizer, e podem perguntar naturalmente a estas pessoas, ao Presidente da União das Misericórdias, da CNIS, da Confecup, e da União das Mutualidades, que todas as semanas tem uma reunião com a Sra. Ministra da Segurança Social. Por vezes a Sra. Ministra não está presente, mas, regra geral, está presente. A reunião uma vez por semana. Desde a pandemia, desde o início da pandemia, não houve um representante da saúde a pôr os pés na reunião. Estão completamente de costas voltadas. Eu não entendo como é que é possível isto acontecer. Não houve um secretário de Estado ou ministro a ir à reunião. Eu acho isto inacreditável, mas não há diálogo. O Ministério que tem mais sensibilidade e com quem se de facto articula melhor é o da Segurança Social, da Saúde, não há articulação sequer, nós não conseguimos falar com os responsáveis da saúde. Há de facto, quando me perguntam pela diferença de tratamento, quando a Sra. Deputada me pergunta pela diferença de tratamento entre a saúde e a Segurança Social, é esta, portanto, e é isto que se passa. Relativamente às propostas dos aumentos do CDS, quando são chumbadas, infelizmente é verdade, nos últimos anos tem sido o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda a votar contra. O ano passado, se isto de cor, o Partido Comunista absteve-se, mas foi os votos contra do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, e eu naturalmente lamento, porque é fundamental não só que se resolva o problema dos recursos humanos dos cuidados continuados e que o país resolva o problema da falta de enfermeiros, como também resolva o problema do subfinanciamento, pode levar à extinção de várias unidades de cuidados continuados e muito em breve, ainda para mais nesta altura de pandemia. Aquilo que eu desafio os senhores deputados para concluir é dialoguem com o Governo, dialoguem uns com os outros na Assembleia e agora em discussão do Orçamento de Estado, aumentem, por favor, as diárias em cuidados continuados e que seja pago um preço justo para manter a rede estabilizada do ponto de vista financeiro, não tenhamos de qualquer tipo de constrangimento, de não pagar salários aos trabalhadores, dos fornecedores não cortarem fornecimentos de bens e serviços porque não recebem, etc., para que de facto as coisas possam correr bem e discutam também a questão da nacionalização, porque, como disse, nós somos entidades públicas na prática, só temos uma figura jurídica diferente, mas na prática é o que somos e, portanto, sermos privados sem fins lucrativos.
Também há alguns com fins lucrativos, é certo, mas ser entidades públicas é praticamente a mesma coisa. Portanto, se o caminho é por aí, discutam também essa possibilidade e avancem, mesmo que seja parcialmente. Pela nossa parte não temos qualquer obstáculo e, por fim, vejam esta questão e esta minha proposta dos 1.000 euros por cama contratualizada ainda este ano, que era uma forma de haver aqui um balão de oxigênio para cobrir minimamente este subfinanciamento e este brutal aumento de custos com máscaras e outras EPI, que são fundamentais para o nosso trabalho. Obrigado e fico ao dispor para voltar cá tão breve quanto possível e sempre que entendam que é necessário. A colaboração Muito obrigado, total. Dr. José António, e dávamos por concluída esta audição à Associação Nacional de Cuidados Continuados. Obrigado a todos. Continuação de bom dia.